Hoje é dia 1º de agosto de 2023, eu sou o professor Ricardo Pássaro Henrique, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 9º ano do ensino fundamental dos anos finais, e os alunos que estão presentes hoje são eles: Cauã, Eric, Vitória, Evelyn, Igor, Vitor, Júlia, Ana Laura, Eduardo, Gabriel, Micael, Jonathan, Ana Júlia, Manuela, Pedro e Enzo. Os demais alunos por algum motivo estão faltando hoje, porém a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/ricardohenk, onde quando o aluno falta ele deve assistir a aula e colocar seu material em dia. Estou no modo acelerado porque temos menos de 45 minutos para fazer essa aula. Então vamos lá. Segunda aula do dia, segunda aula do terceiro bimestre e do conteúdo de nivelamento. Material enviado pela Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Conteúdo: expressões algébricas. Volta aqui, bicho. Expressões algébricas. Para quem não lembra, quando a gente não conhece o número, ele é uma incógnita. O que é uma incógnita? Hã? Não, incógnita é o que eu não sei, mas que eu posso descobrir. Então, se você falasse, não sei, se acertar, mas não falou, então você errou. Expressões algébricas. E ela é escrita por letras, né? Letras ou símbolo. Eduardo, presta atenção que a próxima pergunta é para você. Compreender o conceito de expressões algébricas. Representar situações, problema, matemática. Nossa senhora. Representar situações, problema, matemática por meio de expressões algébricas. Habilidade, é uma habilidade do 8º ano. EF08MA06. Resolver e elaborar situações, problema, que envolvam o cálculo do valor numérico de expressões algébricas, utilizando... Os dois do fundo aí. Utilizando as propriedades das operações. Para começar, qual é a expressão? Sérgio vende planos de internet e seu salário mensal é composto por um valor fixo de R$ 1.300 mais R$ 5 por plano vendido. Chamando de X, a variável é minha, eu coloco a letra que eu quiser, é nada, a variável não é sua mais. Ele falou, qual é a variável ali? X. Chamando de X a quantidade de planos vendidas por Sérgio no mês, qual é a expressão algébrica que determina o salário de Sérgio? Então vamos lá, salário de Sérgio é igual 1.300 mais, está bem escrito aqui em português, né? Olha que beleza. Mais 5 reais por plano, por X. Como que eu faço 5 reais por X? 5 vezes X. Perfeito, parabéns, terminado. Vamos lá, Pedrão. Quantos que o Sérgio vendeu? Quantos planos ele vendeu? Inventa um número aí. Não vai fazer muito alto. 5. R$ 1.300 mais 5 vezes... Quantos planos mesmo? 5. Quem resolve primeiro? Mais ou vezes? Quem mais? O que mais é unha encravada lá no hospital. É a multiplicação primeiro. 5 vezes 5? 25. 1.300 mais 25? R$ 1.325. Ele ganhou de salário. Com essa expressão algébrica, o patrão dele só coloca o valor do X lá numa fórmula do Excel, por exemplo. Quantos planos ele vendeu? Ele coloca lá e já conta quantos que tem que pagar para ele. Certo? Sim. Correção. 1.300 mais 5 vezes o X. 5 vezes o X e 5X é diferente ou é a mesma coisa? Mesma coisa. Parabéns. Sendo X a quantidade de planos vendidos por Sérgio no mês. Agora foco no conteúdo. A linguagem algébrica é uma ferramenta poderosa que permite descrever situações e problemas matemáticos de maneira concisa e precisa. Para traduzir sentenças da linguagem algébrica, é preciso identificar as informações matemáticas contidas na frase e transformá-las em símbolos
E operações matemáticas, foi o que a gente fez. Vimos que o salário era 1.300. A palavra mais quer dizer o sinal de mais. 5 é 5. Vezes a quantidade de plano. A quantidade de plano era o valor do X. Tá? Então nós pegamos o português e transformamos em matemática. Expressões algébricas. São expressões... Nossa Senhora. Expressões algébricas. São expressões que possuem letras, operações e números. As letras representam valores desconhecidos, chamados de variáveis ou incógnita. Se eu falasse assim, ao exercício anterior, o x era uma variável ou era uma incógnita? Incógnita? Não, variável. Por quê? Ele pode vender 10 planos num dia, 10 planos no mês, 20 planos no outro. Agora, se eu venho com essa equação aqui, ó, 1.300 mais 5 vezes o x é igual a 2.000. Não, 2.000 não, que eu acho que vai cair uma pergunta assim. 1.800. Eu estou fazendo a seguinte pergunta aqui. Quantos planos ele precisa vender para que o salário dele seja de R$1.800? Aí agora é uma incógnita, porque esse x não vai variar, ele tem um valor. Aí se faz 5x é igual a 1.800. Esse 1.300 está positivo, vai para lá? Negativo. 5x é igual a 1.800 menos 300, 500. X é igual a 500. Esse 5 está multiplicando, passa dividindo. X é igual a 500 dividido por 5, 100. Certo? 100 planos para poder ganhar. Agora não era variável, agora é uma incógnita. Vamos lá, dando continuidade. Foco no conteúdo. Expressões algébricas. Olha aqui a equação e o português dela depois. 2x mais 3. O que quer dizer isso? O dobro de um número, esse número é x. O dobro de um número é 2x. Somado, mais 3 unidades. 3. Simples. A diferença, conta de menos, entre o primeiro vem na frente e o segundo vem atrás. O quádruplo de um número. Como que é o quádruplo de um número? 4 vezes aquele número. E o dobro de outro número. Como que é o dobro do número? 2 vezes o outro número. O primeiro número é A, o segundo número é B. Olha esse aqui como que fica. Só, nem vou olhar aqui embaixo. X ao quadrado é o quadrado de um número. Quadrado de um número. Vírgula. Mais 3 vezes o mesmo número. Ou seja, o seu triplo. Quando fala o seu triplo, não é de você. É do número que nós estamos falando. Menos 2 unidades. Menos 2. Tranquilo? Sim. Na prática, Carlos possui uma quantia em dinheiro e Marcelo possui o dobro da quantia de Carlos. Carlos vamos chamar de C e Marcelo vamos chamar de M. Por quê? Ah, não vai. Eu ia falar porque eu quero e pronto, acabou, não é. Chamando de X a quantia de Carlos, então Carlos vale X. Chamando de X a quantia de Carlos, qual é a expressão algébrica que representa a soma das quantias de Carlos e Marcelo? Tá, Carlos vale X. E o Marcelo, como que fica? Ó, Carlos igual a X. Marcelo, 2 vezes o X, 2 vezes o Carlos, que é a mesma coisa que 2 vezes o X. Muito bem. Como que eu faço uma expressão da soma da quantidade que Carlos tem mais a quantidade que Marcelo tem? 2 mais x. 2 mais x. Ou 2 mais. Não. Você vai somar Marcelo mais Carlos. Você vai somar esses dois. Como que fica? 3x. X. Não. Só x mais. X é do Carlos. E o do Marcelo? 2 vezes x. Ou eu poderia fazer 2 vezes x mais x. Dá na mesma. Só que tem como deixar mais bonito ainda. X com mais 2x. Quando multiplica que ele leva alguma coisa. Eu estou somando só. 3x. Parabéns. Eu vou ter 3x. Pronto. 3 vezes x é o valor do salário dos dois. Dinheiro dos dois. Certo? Mas repare. Ele fez primeiro Carlos x, Marcelo 2x. Aí pegou
x mais 2x é a mesma coisa que você falar x mais x, que é a mesma coisa que 3x. Se fosse vezes, seria x elevado ao cubo, mas não é vezes, tá bom? Tá bom. Alguma dúvida aqui? Não. Não? Atividade 2. Mariana, não é Mariana, viu, Vitor? Fica fazendo a gente errar aqui. Marina tem 12 anos e seu pai tem 37 anos. Chamando a idade de Marina de X, então Marina, a idade dela vale X. Qual é a expressão algébrica que representa a idade de seu pai em qualquer momento? Suponha que ambos fazem aniversário no mesmo dia. Cuidado, tem gente que acha, mas então eles têm a mesma idade. Eles não nasceram no mesmo dia. Como que o pai ia fazer a criança nascendo? Tá? Então, tem gente que fala, mas eles nasceram no mesmo dia, então tem a mesma idade. Eles nasceram, eles fazem aniversário no mesmo dia. Vai nascer em anos. Em anos diferentes, isso mesmo. Como eu faço para descobrir a idade do pai? Pai é igual X. Esse é meio complexo, né? Primeira coisa, o que não muda entre eles? A Mariana vai fazer mais um ano. Isso, a diferença dos anos deles. Como que eu faço a diferença? 37 menos 12. Muito bom, Júlio. 37 que tira 12. Qual é a diferença de idade deles? 7 com menos 2? 5. 25 anos. Então, se ele tem 12 anos, se a Marina tem 12 anos hoje, eu somo mais 25. E quando ela tiver 20 anos, ele vai ter quantos? 20 mais 25? 45. E quando ela tiver 120 anos, ela vai ter 145 anos. Mas não vai chegar a isso. Vai saber, né? Vai saber. Vai saber, né? Então é x mais 25. Certo? Certinho. Olha lá. Observe que a diferença de idade entre eles será sempre de 25 anos. Não tem como diminuir a diferença de idade de uma pessoa para outra. Tem como falar assim, hoje eu tenho o dobro da idade da Júlia. Amanhã nunca mais eu vou conseguir ter o dobro da idade dela. Por quê? Assim como eu faço um ano, ela faz um ano também. Para eu conseguir continuar fazendo o dobro, toda vez que ela comemorar seu aniversário, eu tinha que comemorar 2. Então não acontece isso. Mas a diferença de idade entre as pessoas não muda. Tá? As minhas filhas, por exemplo, elas têm 4 anos de diferença uma da outra. Quando que isso vai mudar? Nunca, tá bom? Só você voltar no tempo lá. Expressa algebricamente x mais 25. Atividade 3. Chamando A, B, C, D, I, o E, as idades de 5 jogadores de um time de basquete. Qual é a expressão algébrica que calcula a média? Quem lembra o que é média? Média aritmética da idade dos jogadores. O que é uma média? São acostumados a falar, lá o Pedro fazendo média com o professor. Está agradando o professor quando fala assim. Mas não tem nada a ver essa média aí. Você soma. Soma o quê? Soma todas as idades. A mais B mais C mais D mais E. E depois? Divide Por 5 ou por 2? 5. Por 5. Por quê? Porque tem 5 idades. Por isso que se divide por 5. Aí dá a média de idade. Certo? Quando eles falam assim, a média de vida do elefante é de 60 anos. Vocês sabiam disso ou não? Não. Descobri hoje. Então, a média de idade do elefante é de 60 anos. Como que eu faço para descobrir? Como que eles fizeram a média de idade do elefante? Eles ficaram observando. Um elefante morreu com 60 anos. O outro morreu com 70 anos. O outro morreu com 50 anos. O outro morreu. Então eles descobriram que a média de morte natural do elefante era de 60 anos. A média de idade dos cachorros é de 10 a 13 anos. Vocês acham que eles inventaram isso? Não. Eles foram pegando informações. Isso. Conforme a raça, tem média de raça que vai mais longe. Tudo através da matemática. Não gosta de matemática. Vende o celular seu então. Se você não gosta de matemática, sem o celular não existia. Sem matemática não existia celular, ao contrário. Olha lá então. Acertaram. Soma tudo e divide por
5. Muito bem. Aplicar a bezetação no Vitor para ver se acorda para vir daqui. A bezetação é aquela que dói para arrebentar, né? Um experimento. Esse aqui é interessante, hein? Ó, envolve ciências. Um experimento começa com uma cultura de bactérias que contém quantas bactérias? 1000 bactérias. Suponha que a cada hora, para de brincar com a mola. Suponha que a cada hora a quantidade de bactéria dobre. O que é dobrar? Não é para dobrar assim. O que é o dobro de R$10? 20. Multiplicar por 2. Não é dobrar o meio assim. Então dobre. Então a cada hora vai dobrar. Qual é a expressão algébrica que calcula a quantidade de bactéria após X horas? Você vai ter que fazer assim: 1000 vezes, se for o X vale 1, se for 1 hora, vezes 2. Se o X for 2 horas, 4. Se o X for 3 horas, 8. Por que 8? Porque, ó, 1 hora é 2 vezes 1. 2 horas é 2 vezes 2. Ele vai multiplicar 2 vezes. 3 horas é 2 vezes 2 vezes 2. Certo? O que vocês perceberam aqui? Que então eu tenho aqui 1 hora, primeira hora, segunda hora, terceira hora. Eu tenho que, aqui é 1000 vezes 2. Aqui na segunda hora eu tenho 1000 vezes 4, que é a mesma coisa que 2 vezes 2. Na terceira hora eu tenho 1000 vezes 8, que é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2. Na quarta hora eu vou ter 1000 vezes quem? Eu vou pegar o anterior e multiplicar por 2, vai dar 16, é isso mesmo. 16, que é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E no X horas? Vai ser 1000 vezes... É 16, eu falei, tá vendo se vocês estavam espertos. Então o que acontece? O que vocês perceberam que está se repetindo várias vezes aqui? Na primeira hora, 2 elevado a 1. Na segunda hora, 2 elevado a 2. Na terceira hora, 2 elevado a 3. Na quarta hora, 2 elevado a quarta. E nas X horas? 2 elevado a X. Conforme o valor do X vai ser a potência, o expoente. Então essa é a resposta. Esse X sai fora. Essa é a resposta das bactérias. Tá bom? Subindo a letra bonitinha aí. Olha lá. Bactérias após 1 hora. 1000 vezes 2, que é a mesma coisa que 2 elevado a 1. Teve uma aula, não lembro qual série, que falou isso. Eu vivo falando, ninguém nunca vinha em apostila. Fiquei louco de contente de aparecer lá. Quando você tem um número, ele tem um expoente. Quem é o expoente dele? 1. Quando não tem ninguém, o expoente é 1. 2 horas, 2 elevado a 2, que seria, ela se multiplica por 1000, vai dar 2000 na primeira hora. Na primeira hora vai para 2000. Na segunda hora ele pega os 2000 e multiplica por 2 de novo, vai para 4000, entenderam? E aí vai 2 elevado a terceira, 2 elevado a quarta, e nas X horas, 2 elevado a X. Alguma dúvida aqui? Não? Lembrando, esse vídeo vai para vocês depois, vocês verem com calma. O que aprendemos hoje? Representamos sentenças algébricas por meio de problemas... Não guarda o material ainda, tem tempo ainda. Representamos sentenças algébricas por meio de problemas matemáticos. O conceito de expressões algébricas, certo? Isso foi o que nós vimos hoje. O que tem de surpresinha aqui? Ó. Tarefa São Paulo. Vai mudar aqui, ó. Tarefa São Paulo. E aí, referências para fazerem esse material. Técnicas para melhorar a gestão de aula. LeMove. Material de apoio do professor do Paraná. Currículo Paulista Ensino Fundamental. Referências para as imagens.
E terminamos, não guarde o material ainda. E terminamos mais uma aula do material digital fornecido. Eu vou pedir para vocês fazerem um negócio na hora que eu acabar a aula. Secretaria da Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau. Então vamos lá. Abram o caderno na matéria de matemática. Já tá aberto.